Jonas. Já deixei essa palavra aqui uma vez, mas vou deixar de novo. No seu livro de Jonas, no seu capítulo 4, no seu versículo 1. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: o Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus, que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso, e que está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Só até aqui. A palavra de Deus nos fala referente a Jonas, Deus tinha escolhido Jonas para levar a palavra de Deus até Nínive, mas porém Jonas negou seu chamado. Jonas não quis obedecer à vontade de Deus e fugiu. Montou um barco, entrou para o porão daquele barco e fugiu. Mas porém, quando Deus chama, não adianta você querer fugir. Você vai para um lado, vai para o outro, mas Deus te encontra. E quando Jonas estava dentro daquele barco, as águas começaram a tremer, o barco começou a balançar e o barco queria afundar. E os caras que estavam comandando aquele barco ficaram com muito medo e não sabiam o que fazer. Começaram a adorar os deuses deles, começaram a adorar vários deuses, e porém a tempestade não parava. E aquele capitão vai e desce até o fundo do barco e pergunta, e vê Jonas deitado numa tranquilidade, numa paz, e pergunta: mas por que você não está adorando o seu Deus? Para ver se ele para com isso. E Jonas olha para aquele cara e fala: mas a culpa dessa tempestade é minha. Isso só está acontecendo porque eu neguei o chamado de Deus, eu neguei a vontade do meu Deus. E eles perguntaram para esse cara: o que nós fazeremos para fazer isso parar? E Jonas olha para aquele cara e fala: se vocês me jogarem no mar, essa tempestade irá parar. E porém, quando esses caras arremessam Jonas no mar, Deus ainda tem misericórdia de Jonas e manda um grande peixe engolir Jonas. E quando Jonas é engolido por esse grande peixe, ele passa 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele peixe e começa a clamar a Deus, pedindo socorro para Deus e falando que iria fazer a vontade de Deus conforme Deus tinha mandado. Às vezes nós estamos negando o nosso chamado, mas vai ser preciso Deus jogar nós dentro de um peixe para a gente saber que o que Deus tem na nossa vida é grande. Às vezes a gente quer negar, quer fugir, mas não é isso que Deus quer, porque quando Deus escolhe, não é Bertão, não é fulano, mas é você. Se Deus escolheu, pode ter certeza que Deus vai fazer na sua vida. Pode passar anos, passar meses, passar o que for. Se é você, não é Bertão, não é fulano. E quando Jonas, ele quer corresponder ao seu chamado, a baleia espirra Jonas até a terra de Nínive, e Jonas começa a pregar a palavra de Deus na terra de Nínive. E quando ele está pregando a palavra de Deus naquela terra, falando do arrependimento, muitas pessoas vão até Jesus. Muitas pessoas entregam a vida para Deus e para com o pecado, para com o erro, para com as coisas que desagradam a Deus. Às vezes as coisas vêm para nos mostrar, às vezes Deus traz um caminho para nós, a gente foge, mas não é isso que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente encare a nossa batalha, vença a luta, pois através da luta vem a vitória. Não é só luta, mas também vitória. Se Deus colocou no seu caminho para você fazer isso, não olhe para situações pensando que é difícil, não pense que não vai dar certo, mas se Deus falou que vai dar, vai dar. Eu quero estar contando também algo que aconteceu comigo. Eu mesmo, irmão, estava pronto para desistir, já falava, não quero mais. Estava passando por uma luta, irmão, e falei assim para Deus: Deus, eu não quero mais, eu estou cansado, eu vou desistir, Senhor. Para mim eu estou de boa, não quero mais não. E Deus já me trouxe essa palavra de Jonas, e eu fiquei pensando nessa palavra para você ver lá no meu serviço. Quando eu passava para um lado, para o outro, todo mundo me chamava de profeta, de pastor, porque quando você tem um chamado, irmão, você pode querer correr, as pessoas vão te reconhecer como homem de Deus, pois o que está dentro de você é o Espírito Santo.
Você pode querer parar, mas Deus vai mandar alguém para vir falar, lembrar quem é você. Deus vai lembrar quem é você e qual é o seu chamado. E quando eu estava pensando em desistir, irmão, eu falei, eu não quero mais. E muitas pessoas iam pedir palavra de Deus para mim naquele serviço. Muitas pessoas iam querer que eu falasse de Deus. Vinha falar várias coisas para mim. E eu falava, Deus, se o Senhor é na minha vida mesmo, o Senhor vai falar comigo. E hoje de manhã, eu deitado, Deus já falou no meu ouvido de uma maneira que eu nunca tinha ouvido Deus falar. Deus falou para mim assim: você chegou tão longe, você vai parar aqui hoje? Tem muita gente que chegou aqui com o coração aflito, pensando em até desistir. Mas do mesmo jeito que Deus falou para mim, você chegou tão longe, por que você vai parar? Pensa, está difícil, mas Deus ele pode te quebrar qualquer dificuldade, te tornar de pé de novo. Deus fala, o caminho é do homem, mas o levantar é de Deus. Essa é a palavra, que Deus abençoe a todos, e as salvas de palmas para o nosso Deus.